Em 22 de maio de 1960, o silêncio sob o solo na costa do Chile foi subitamente quebrado. Às 15h11, próximo à cidade de Valdívia, ocorreu um tremor que entrou para a história humana como o maior terremoto já registrado. Magnitude de momento, 9,5. Com cerca de 10 minutos de duração no total, o terremoto desencadeou uma cadeia de desastres, não só na superfície, mas também nas profundezas do oceano. O epicentro foi onde as placas de Nazca e da América do Sul se empurram uma contra a outra, uma área onde um grande estresse geológico tinha se acumulado. Quando a energia acumulada foi liberada de repente, os tremores sacudiram o continente de ponta a ponta. O desastre que começou com o terremoto não se limitou apenas ao abalo. Em poucos minutos, ondas de tsunami vindas do Oceano Pacífico atingiram as praias. Em algumas áreas, as ondas chegaram a 25 metros. Centenas de quilômetros do litoral chileno enfrentaram não só destruição, mas também perda de terra. Leitos de rios mudaram e algumas cidades portuárias desapareceram do mapa. Após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico enviou alertas para dezenas de países do outro lado do oceano. Cidades próximas ao epicentro, incluindo Valdívia Concepción e Puerto Montt, foram quase completamente destruídas. Em Valdívia, em especial, edifícios coloniais históricos, estruturas que refletiam a arquitetura espanhola e igrejas de pedra foram ao chão. Centros urbanos do século XIX racharam, torres de sinos desabaram. Muitas casas históricas e edifícios públicos viraram escombros. Cidades costeiras como Puerto Saavedra foram engolidas pelo tsunami. Algumas áreas foram soterradas ou submersas. Muitos registros arquitetônicos de uma época foram perdidos e não puderam ser reconstruídos. O terremoto afetou direta e indiretamente cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo fontes oficiais, 1.655 pessoas perderam a vida, mais de 3.000 ficaram feridas e 2.000 perderam suas casas. A economia chilena foi gravemente abalada. Terras agrícolas foram destruídas, fábricas desabaram e a infraestrutura de energia falhou. Com portos inutilizáveis, o comércio exterior do país ficou paralisado. Instituições de ensino, hospitais e sítios culturais históricos ficaram inutilizáveis. Após o desastre, o governo chileno fez um apelo por ajuda internacional. Assistência humanitária começou a chegar de todas as partes do mundo. As Nações Unidas, a Cruz Vermelha e muitos países forneceram equipes de busca e resgate, ajuda médica e apoio alimentar. Contudo, o processo de reconstrução foi longo e doloroso. Depois do terremoto, o governo começou a restringir construções em áreas costeiras e a desenvolver novo planejamento urbano. Sistemas de alerta de tsunami foram seriamente debatidos pela primeira vez e em 1965, o Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico foi ampliado. O terremoto do Chile em 1960 serviu como um alerta profundo para todos os países localizados em zonas sísmicas. Campanhas começaram para aumentar a conscientização sobre desastres entre a população local. Simulados de terremoto passaram a ser comuns nas escolas. Códigos de construção foram atualizados e projetos para estruturas resistentes a abalos sísmicos ganharam destaque. No âmbito internacional, esse terremoto desempenhou papel fundamental no desenvolvimento da sismologia. O reforço da teoria da tectônica de placas, a modelagem de movimentos sísmicos e a modernização da preparação para desastres foram resultados científicos diretos dessa catástrofe. O povo chileno viveu esse evento devastador, não só fisicamente, mas também culturalmente. Poemas, romances, canções populares e documentários continuam a transmitir esse grande desastre através das gerações. O sentimento de solidariedade social se fortaleceu especialmente nas áreas rurais, já que as comunidades que se ajudaram aumentaram a sensação de unidade nacional. Entre as estruturas destruídas, não foram só as pedras que se perderam, mas também memórias.
Algumas festas populares e cerimônias religiosas foram transformadas para homenagear os que pereceram. Hoje o Chile é considerado um dos países com as melhores infraestruturas de preparação para desastres do mundo. As lições aprendidas com o terremoto de 1960 ajudaram a reduzir as perdas humanas em tremores posteriores. Sistemas de alerta rápido, regulamentos de construção, rotas de fuga para tsunamis e educação pública tornaram-se sistemáticos. Além disso, essas experiências foram compartilhadas com outros países, em zonas sísmicas como o Japão. O terremoto de 1960 no Chile não foi apenas uma destruição física, mas um ponto de inflexão que revelou o quão vulnerável a humanidade é diante da natureza. Paredes de pedra podem ter desmoronado, mas as memórias e as lições ficaram. Mesmo hoje, essas terras silenciosas ainda sussurram: esteja preparado, a natureza é paciente, mas não esquece. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se e deixe sua opinião nos comentários. Crescemos com o seu apoio